Concedo a palavra ao ilustre deputado Padre Tom, PT de Rondônia, outro morador desse período. Depois nós vamos passar as breves comunicações. Aí tem Cabo Juliano Rabelo, Amaury Teixeira, Dr. Biali, Valdir Colato e Edinho Bess. Senhor presidente, hoje é o Dia Nacional de Paralisação da Educação por uma educação justa e melhor para o nosso país. Ontem, dia 14 de março, o senhor ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, participou de evento na Comissão de Educação e Cultura desta Casa para debater as metas e objetivos do Plano Nacional de Educação 2011-2020. De todos os dados apresentados pelo ministro, os que mais chamaram a minha atenção foram os relacionados com a educação no campo e a taxa de crianças não alfabetizadas com 8 anos de idade. Segundo o ministro, 15,2% das crianças brasileiras não são alfabetizadas dentro da idade regular, ou seja, até os 8 anos de idade. Na região norte, este número é de 27,3%, o mais alto do país. No estado de Rondônia, é 11% percentual de crianças que não são alfabetizadas até os 8 anos de idade. É sabido que a criança que não é alfabetizada na idade certa acumula perdas que vão se refletir durante todo o seu percurso escolar, não chegando a desenvolver plenamente suas capacidades. O outro ponto preocupante, senhor presidente, é em relação à educação no campo, onde o acesso à escola é ainda mais dificultado que para as crianças urbanas. O mais grave, no caso da educação do campo, é a falta de identidade da escola com a realidade das crianças. A pedagogia empregada, na maioria dos casos, é essencialmente urbana, levando os educandos do meio rural a se sentirem excluídos. As escolas família agrícola, que em Rondônia nós temos inúmeras escolas, e foi a Igreja Católica, junto com os próprios movimentos sociais que fundaram essas escolas, são o melhor modelo educacional voltado para o público rural, uma vez que adotam a pedagogia da alternância, sistema em que os alunos ficam 15 dias na escola em tempo integral e nos outros 15 dias do mês retornam às famílias onde exercitam na prática os ensinamentos escolares. Ocorre, senhor presidente, que esse modelo educacional, embora comprovada a sua eficiência na prática, nunca foi assumido pelo sistema público de ensino, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. As centenas de escolas que existem no país são mantidas pelas próprias famílias dos educandos, contando com emendas parlamentares, com apoio esporádicos também de algumas prefeituras e escolas da federação que têm algum compromisso com a educação do campo. No caso de Rondônia, estado que representa a casa, existem 11 unidades escolares adeptas à pedagogia da alternância que vivem em situação de penúria devido à falta de recursos, principalmente para o custeio e contratação de professores. Quero, portanto, chamar a atenção do ministro Mercadante para a necessidade de encontrar um mecanismo urgente para apoiar as escolas por alternância, antes que essa experiência vitoriosa seja inviabilizada completamente. Penso que, se não atacarmos o problema da falta de acesso das crianças e jovens rurais à educação de qualidade, jamais conseguiremos melhorar os índices educacionais do nosso país. Creio que grande parte das crianças que chegam aos 8 anos de idade sem letramento são do meio rural. O Brasil sempre terá uma população expressiva no meio rural, tendo em vista os investimentos que vêm sendo feitos na agricultura familiar, só para concluir, e no reconhecimento de territórios de comunidades tradicionais. Portanto, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, não podemos prescindir de uma estratégia educacional voltada para o meio rural, evitando que os filhos e filhas dos agricultores e agricultoras sejam obrigados a abandonar a família e a própria comunidade para progredir nos estudos. Aproveito para anexar a este pronunciamento um mapa do Brasil
com as taxas de crianças com até 8 anos de idade sem serem alfabetizadas. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.